são da política e temos cada vez mais controlo por parte dos partidos e das cúpulas dos partidos em relação à vida política, no fundo, é a vida de todos nós. O professor Jorge Bacelar Gouveia teve a oportunidade de partilhar a sua experiência enquanto deputado do PST durante 2 anos na Assembleia da República e traçou um cenário daquilo que se vive e que, para um cidadão mais informado, percebe que realmente há cada vez menos uma individualidade por parte dos deputados da Assembleia da República e uma dependência sob controlos de partidos ou de outras cúpulas que poderão existir e que, no fundo, gerem toda a nossa sociedade. Falámos aqui também, estou aqui a tentar fazer um pequeno resumo do que foi aqui dito, sobre a questão da pertinência ou não de uma revisão constitucional nesta altura, sobre a tentativa, e agora o professor Paulo Ter falou muito nisso, dos partidos políticos em controlarem a justiça, mas aqui o que nós assistimos neste momento é um dos pontos mais críticos da revisão constitucional, que diz respeito ao artigo 27. O artigo 27 é o artigo que garante a todos os portugueses os seus direitos, liberdades e garantias. E faz parte das propostas do PS e do PSD a adição de uma nova alínea ao artigo 3, uma nova exceção aos direitos, liberdades e garantias, que diz respeito à possibilidade de confinamento, prisão, suspensão da liberdade, como a gente quiser chamar, mas, no fundo, uma prisão decretada por uma autoridade administrativa, portanto, sem qualquer prévio vínculo, decisão judicial. Peço desculpa, não é vínculo, decisão judicial. Face a este panorama que vocês traçam da classe política e que, se quer, a maior parte dos portugueses sentem, infelizmente, isso. Como é que nós podemos aceitar que os dois maiores partidos, e com eles juntos conseguem os 2 terços necessários para a aprovação da revisão da Constituição, se atrevem, atrevo-me assim a dizer, a mexer num artigo tão importante como os direitos, liberdades e garantias, aqui a mote, e como referiu muito bem, sobre a pandemia de Covid-19 e a forma como ela foi gerida e que ambos já têm vários artigos publicados onde contestaram e chamaram a atenção para várias irregularidades. Nem que fossem vocês os dois, o próprio Tribunal Constitucional já veio dizer 23 vezes que houve questões inconstitucionais. Por isso, como cidadão, eu e as pessoas que estão aqui presentes e todos aqueles que estão a assistir, como é que nós podemos encarar uma classe política tão dependente dos partidos e tão aguiada da responsabilidade que deveriam ter enquanto representantes do povo para se atreverem, e penso que permitem esta expressão, a fazer uma alteração e a adicionar uma nova exceção aos nossos direitos, liberdades e garantias? Então, talvez posso começar. Sim. Bem, é um assunto, não me leve a mal, é um assunto que eu conheço bem, porque imagine-se que a minha tese de doutoramento foi sobre o estado de exceção. Mas há 22 anos, eu até na altura desejava muito que ela nunca se pudesse aplicar, mas um tema que passou a ser atual ao fim de 22 anos, pelas más razões que sabemos da pandemia. Bem, mas eu acho que esse tema, curiosamente, não é um tema que não merece crítica de fundo. Eu acho que é um tema necessário. Eu não alinho no discurso catastrófico de que o acrescento dessa linha significa a limitação da nossa liberdade, porque isso é fechar os olhos à realidade. Eu passo a explicar. O artigo 27 estabelece 2 direitos fundamentais, o direito à liberdade e o direito à segurança. Embora depois não fale na segurança, a liberdade significa aqui a liberdade de dispor do próprio corpo, de se movimentar, portanto, não ser preso, não ser detido, nesse sentido mais, digamos, essencial da palavra, chamada liberdade física. Não é a liberdade de locomoção, porque isso é uma coisa um pouco diferente da liberdade física, neste sentido, ou a liberdade pessoal, se quiserem. E qual é o problema? O problema é que o artigo, de facto, está bem construído do ponto de vista de apresentar todas as exceções em que a pessoa não tem liberdade. E, portanto, a regra é de que temos liberdade de ação. Mas podemos não ter nos casos que estão elencados nas várias alíneas do número 3 do artigo 27. Detenção ou prisão preventiva, autorizada pelo juiz de instrução criminal, ou a questão da prisão militar, várias circunstâncias, a questão da expulsão de estrangeiros, várias questões específicas que lá estão, e apenas há uma razão que tem a ver com a saúde, que é a possibilidade de haver um internamento por anomalia psíquica. Mas não há nenhuma norma que permita às autoridades, de uma forma imediata, neste caso autoridades administrativas,
não há nenhuma norma que permita que as autoridades administrativas possam impor a alguém o confinamento, se essa pessoa não se quiser confinar, seja por razões terapêuticas, seja por razões de prevenção profiláticas. Mas eu acho que um Estado de Direito tem que garantir a saúde das pessoas e não pode deixar de ter um instrumento de colocar alguém em confinamento, porque essa pessoa, não obedecendo a bem, vai andar por aí, vai espalhando uma doença, e eu acho que o Estado tem que ter um mecanismo de garantir que essa pessoa possa ser confinada, mas dentro de um conjunto de critérios que têm que ser estabelecidos na Constituição e eles não estão estabelecidos na Constituição. Portanto, isto é um problema real. Só corrija-me se eu estiver enganado, mas existe o crime de propagação de doença, que já está previsto. Pois é, mas o problema é esse, é que há pessoas que cometem crimes, não é? As prisões estão cheias de criminosos. E, portanto, a sociedade tem que ter mecanismos preventivos para que nem sequer o crime possa vir a acontecer. Ou seja, tem de ter a capacidade de ter as pessoas que, por maldade ou por outra razão, não se importem de cometer o crime de espalhar uma doença infecto-contagiosa. E, portanto, o Estado fica desarmado, a administração fica desarmada e não pode fazer nada perante pessoas que estão infectadas e que estão a contagiar a sociedade. Não pode fazer nada. Tem que fazer alguma coisa. E então como é que faz? Faz só através de medidas administrativas? Não, esse é que é o grande problema, é porque neste momento todo o confinamento que aconteceu correu bem porque as pessoas aceitaram voluntariamente essa restrição, mas na verdade esse confinamento não apenas foi decretado por uma autoridade administrativa. As autoridades de saúde têm várias funções, regulatórias e outras, mas têm uma função também de polícia sanitária. E portanto, quando o delegado de saúde impõe o confinamento, ele está a fazer como um polícia, como se detivesse alguém, impõe a detenção, o seu confinamento por razões de saúde pública. Agora, ele não pode fazer isto sozinho, porque ao fazer isto sozinho ele está a agir apenas com base numa decisão administrativa em que não há independência nenhuma, porque um funcionário, um delegado de saúde, pertence à administração do Estado. E, portanto, como é uma medida que equivale, não é igual, mas equivale a uma prisão domiciliária, tem de ter, evidentemente, uma garantia de haver uma entidade de outro poder, um juiz, que possa validar essa medida. Portanto, isto parece-me evidente. Agora, o problema é que isso aconteceu, havia pessoas que entenderam que isso era sempre inconstitucional, outras interpretaram extensivamente a linha que diz respeito à anomalia psíquica, mas uma doença infecto-contagiosa não tem nada a ver com a anomalia psíquica, como sabemos, embora os efeitos sejam efeitos, digamos, também de dano social, mas não tem a mesma estrutura da anomalia psíquica, e, portanto, eu acho que havia aqui um problema para resolver. Porque o problema tem duas dimensões. Se é um problema geral, tem que ser pelo estado de emergência, porque há uma suspensão genérica do direito à liberdade. E o problema fica resolvido através, digamos, de uma medida mais potente, que é a declaração do estado de emergência. Mas o problema é que, como sabem, só aconteceu em 2 temporadas. E pelo meio houve situações em que não havia estado de emergência, mas havia necessidade de impor confinamentos a dezenas e dezenas de pessoas, embora não houvesse condições ou razões para um estado de emergência. E então aí é que não havia nenhuma solução. E, portanto, mas tem que haver uma solução constitucional, que é precisamente acrescentar esse artigo, mas que essa decisão não seja tomada apenas por uma autoridade administrativa, mas de saúde, mas seja tomada com a validação judicial. Esse é que é o ponto. Aí as duas propostas que existem divergem no modo como isso se operacionaliza, portanto, mas de toda a maneira penso que tem que haver sempre uma intervenção judicial. Depois há um problema também de ordem prática, de praticabilidade. Imaginem uma doença infecto-contagiosa que é contraída por 500 ou 1000 pessoas. Não se justifica a declaração do estado de emergência. Ou os partidos não se entendem em relação a isso. Vamos ficar paralisados? Não vamos fazer nada? Não vale a pena dizer que é crime de espalhar essa doença, porque isso não resolve o problema. E, portanto, tem que haver medidas de natureza administrativa que sejam depois controladas pelo Poder Judicial para que esse confinamento se possa impor. E, portanto, essa é que é a questão. Agora, o problema é, mas vamos entupir os tribunais, sempre que há um caso, a pessoa vai impugnar para o tribunal, como é que os tribunais já estão como estão, como é que vão funcionar? Aí, de facto, é um problema de ordem prática, porque se forem centenas e centenas de casos, é difícil que isto seja feito de uma forma preventiva ou prévia. Ou logo a seguir, nas 24 horas, no caso da detenção pela suspeita para ato de crime, são 48 horas. Embora depois, se começar o interrogatório, pode ficar mais dias do que 48 horas, do que 2 dias.
Mas, portanto, é um problema de ordem prática, porque isso pode representar uma pane generalizada no funcionamento dos tribunais se forem dezenas e dezenas de casos. Mas acho que é um problema real. E não vale a pena estar a dizer que isso nos vai cortar a liberdade, porque também há a liberdade dos outros e também há o direito à saúde dos outros, que não têm que ser contagiados por uma doença que alguém, de uma forma leviana, anda a espalhar pela sociedade, achando que não tem doença nenhuma. Tivemos casos de negacionismo, sabemos isso, e não vale a pena dizer que é crime, porque isso não resolve. Desde logo a própria pessoa que vai ter a pessoa não a quer ter porque não quer ficar com a doença infecto-contagiosa. Já agora começa logo por aí. Nem sequer haverá agentes para deterem a pessoa que está a praticar o crime de espalhar a doença infecto-contagiosa. E, portanto, penso que esse problema tinha que ser resolvido. Podemos, digamos, afinar a medida, mas esse discurso libertário de que essa medida não era necessária, a meu ver, é um discurso que não tem adesão à realidade. Há um problema concreto que está por resolver. Vários juízes, aliás, publicaram um texto sobre o assunto dizendo que nem sequer era possível o confinamento meramente administrativo, foi aquilo que foi praticado. E isto correu mais ou menos bem porque as pessoas não refilaram. Aliás, as autoridades de saúde comunicavam às polícias, as polícias passavam lá ao fim da tarde a dizer adeus às pessoas que estavam em casa. Mas poucas foram para o tribunal, aquelas que foram, elas ganharam, com a providência de habeas corpus, a verdade é essa. Mas não vamos aceitar nada, não vamos ter medidas, o Estado não se pode defender de alguém que põe em causa a saúde pública. Tem que se defender, o Estado não pode estar desarmado perante essa circunstância. E, portanto, penso que é razoável que os partidos políticos, depois daquilo que sucedeu durante a pandemia, em que foram praticadas várias ilegalidades e várias inconstitucionalidades, é verdade, e até fora deste âmbito, porque depois foram suspensos muitos outros direitos cuja suspensão era de duvidosa proporcionalidade ou até utilidade, mas penso que a questão se enquadra neste contexto. Portanto, eu aí tenho uma visão, neste aspecto, favorável a essas propostas de revisão constitucional, porque elas conseguem encontrar um novo equilíbrio entre o direito à liberdade e o direito à saúde, que todos nós também temos que exigir da parte do Estado, que nos deve proteger. O Estado deve nos proteger não apenas na nossa segurança, mas na nossa saúde. A segurança aqui, no fundo, é a segurança sanitária. E, portanto, nós temos que exigir do Estado o Estado tem um dever de proteção em relação a nós. E o Estado tem que nos garantir mecanismos de defesa e de proteção. E o mecanismo de proteção que o Estado tem de nos garantir é que não apareçam pessoas que nos vão contagiar e que possa agir nessas pessoas, impedindo essas pessoas de espalharem uma doença, generalizadamente, uma doença infecto-contagiosa. E, portanto, não vejo com surpresa que as pessoas não queiram esta medida porque acham que não há nenhum problema. Eu acho que há um problema evidente. Acho que há um problema evidente. Professor Paulo Otero.